Obrigado, viu, Renata? A gente vai falar de uma figura, viu, Tainá, que nessas negociações da reforma ministerial, inicialmente todo mundo achou que estava saindo perdendo, mas acabou saindo ganhando. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ele acabou saindo fortalecido depois de ter sido mantido no seu Ministério de Indústria e Comércio na reforma ministerial. A pasta que ele chefia, essa pasta que eu falei agora, desenvolvimento industrial, comércio e serviços, foi uma opção para entrar nas mudanças. Alckmin poderia ter de ceder para o colega de partido Márcio França, mas no fim das contas, França foi alocado em um novo ministério que Lula deve criar oficialmente nos próximos dias, que é o Ministério do Empreendedorismo, viu, Tainá? E Alckmin acabou saindo o principal interlocutor do PSB. Eu chamei de micro e pequenas empresas, então vai ter o ajuste mesmo. Vai ter o ajuste do nome. Que me desculpem quem se sentiu ofendido. Não, o próprio Márcio França. Porque é o seguinte, inicialmente era pequenas e médias empresas, e já isso não agradou Márcio França. Não. Aí na nota do Palácio do Planalto ficou pior, a emenda ficou pior que o soneto. Micro e pequenas empresas. E ele não quer, porque isso, na visão dele, micro diminui o valor do ministério. E aí agora vai ficar para empreendedorismo. Márcio França, inclusive, vai se reunir amanhã com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, com Esther Dweck, que é a ministra da Gestão, para conseguir definir quais serão essas secretarias. Uma coisa é certa, o Sebrae, que tem um orçamento aí que passa de 5 bilhões, vai ficar sob seu controle com o Décio Lima, que é o atual presidente, filiado ao PT, que foi candidato ali a governador de Santa Catarina e perdeu para Jorginho Melo nas eleições do ano passado. E é uma questão que ele tem discutido, inclusive, que é bastante interessante, viu, Tainá? A possibilidade, ele tem discutido isso com o BNDES, com o Aloysio Mercadante, de criar uma nova linha de financiamento para micro e pequenos empresários, de 30 a 50 mil. O BNDES não tem essa linha ainda, que é uma experiência de Márcio França, quando ele era governador de São Paulo, vice-governador e depois governador, no Banco do Povo, que é um serviço que existe em São Paulo para empréstimos para micro e pequenas empresas. Então, ele tem tentado vitaminar essa pasta, ou seja, sair por baixo, mas não estou derrotado. Já está pensando em novos projetos, novos voos, não é isso? Não está rancoroso. Ele não está rancoroso, ele está jogando para frente e dizendo, olha, tenho iniciativa assim, não vou ficar por baixo, superei o que aconteceu e bola para frente. É isso, vamos chamar os nossos analistas? Temos quem? O Pedro e o Yuri agora. Pedro, eu quero te ouvir, mas ainda sobre o que está na nossa tarja. A gente acompanhou a pressão do Planalto. Eu e o Uribe fomos fazer uma apuração à noite, depois do jornal, lá no Palácio. E antes das trocas, a gente ouviu que o França era problema do Alckmin, que ele que resolvesse a situação do França desse jeito. Acabou que, assim, foi ele mesmo que teve que resolver, né? Porque o ministério que vai surgir é um braço do MDIC. Mas, ainda assim, Pedro, a visão de aliados é de que ele se cacifou junto ao governo? Olha, essa escolha do Ministério de Portos e Aeroportos, a saída do Márcio França, ela diz respeito ao PSB. Mas o vice-presidente, Geraldo Alckmin, nunca foi da cota do PSB. Pelo contrário, nessa negociação toda, o Márcio França pleiteou espaços que são do Ministério do Geraldo Alckmin. Ele se cacifou sim, porque ficou muito claro nessa articulação toda de que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem o apoio para permanecer no cargo da Fiesp, do Josué Gomes, que vale lembrar, foi o primeiro nome que o presidente Lula quis levar para esse ministério, não topou, tem o apoio da CNA, do agronegócio e etc. Então, houve uma pressão muito grande no mercado da Fiesp, dos empresários, para que o Geraldo Alckmin permanecesse no cargo, porque ele é visto como um interlocutor importante junto ao governo federal e construiu pontes que o governo não tinha com esses setores. Então, o Geraldo Alckmin sai sim fortalecido. Agora, em relação ao PSB, a reclamação é que o Márcio França queria manter sob seu comando o Porto de Santos. Ainda há uma pequena esperança do grupo do Márcio França de que o presidente da autoridade portuária, o Anderson Pomini, continue no cargo. O Anderson Pomini já trocou telefonemas e mensagens com o ministro Silvio, os dois devem se encontrar, mas a tendência é mesmo que o Republicanos acabe indicando, não Republicanos, o ministro, né? Porque oficialmente o Republicanos diz que não tem absolutamente nada a ver com isso. Eu conversei hoje de manhã com o Marcos Pereira e ele insiste que a decisão é exclusiva do ministro, que o partido é independente, o partido é de oposição e não vai participar
dessa escolha. Mas o Porto de Santos, como a gente já falou aqui, é responsável pela obra que vai ligar Santos-Guarujá, o túnel, uma obra de 5 bilhões de reais, a joia da coroa do PAC, e é na região do Márcio França. Então, a expectativa ainda há uma esperança, ainda há um fio de esperança do grupo do Márcio França de manter esse controle sobre o Porto de Santos. Yuri, Tarcísio de Freitas tinha aí uma dicotomia em relação a Márcio França. Toda entrevista, Márcio França aproveitava para dar uma estocada no governador sobre a privatização do Porto de Santos. Sai, então, Márcio França, entra Silvio Costa Filho, mas a questão de não privatizar o Porto de Santos é uma questão de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nesse ponto, segue a toada como estava antes, né? Sem dúvida, não dá para imaginar uma guinada tão forte nesse sentido. Agora, é curioso que, enquanto deputado, Silvio Costa Filho sempre teve mais proximidade com o campo da esquerda, da centro-esquerda, mas foi, por exemplo, relator da autonomia do Banco Central na legislatura passada, acabou encampando algumas bandeiras mais liberais aí, do ponto de vista econômico importantes, mas nessa questão da privatização do Porto de Santos me parece totalmente fora de questão. O grande ponto como trouxeram ontem Daniel Rittner e Tainá Farfan, é servir como ponte entre o governo federal e o governo estadual, lembrando que ele é correligionário de Tarcísio de Freitas. Ambos são filiados ao Republicanos. O governador chegou-se aí a especular uma eventual saída dele do partido, mas ele está indicando que segue firme ali na mesma sigla. E, inclusive, porque todo o trabalho que está sendo feito tanto pelo governo estadual quanto pelo partido, pelo Republicanos, para as eleições do ano que vem, contemplam o governador ser deste partido. É bastante estratégico isso para as metas, para os objetivos que o partido de Marcos Pereira tem nas eleições municipais, principalmente aqui no estado de São Paulo. É um equilíbrio de pratos para os republicanos, né? Porque, de um lado, tem um ministro que, aliás, surgiu em conversa junto com o próprio Tarcísio, o que eu sei de bastidores da época, a ideia de licenciá-lo do Republicanos, e é isso que ele fará por exigência do governador de São Paulo e dos demais que precisam manter essa independência e, às vezes, até oposição. Ele fará esse licenciamento do partido, mas, por outro lado, o partido está tendo sempre que olhar para o que acontece em São Paulo e para o que deixa Tarcísio descontente ou não. Afinal de contas, hoje é o grande nome do Republicanos, com chances até de ser alçado à disputa pela presidência.